Sabe quando você quer fazer algo novo e tem alguém que vai lá e te apoia, te incentiva, te motiva, mostra que você pode, te coloca para frente com palavras como: vai lá, você vai conseguir, eu tô aqui para te ajudar, você pode, você já conseguiu em outros momentos, ou qualquer incentivo assim? Quando uma pessoa realmente está te apoiando, com certeza isso é super válido. E é humano a gente esperar esse tipo de incentivo muitas vezes, principalmente quando nós temos a dificuldade de se olhar e se validar. Mas será que dá para esperar sempre ter esse tipo de apoio? Será que muitas vezes vamos de fato sermos apoiados nesse tipo de coisa quando a gente quer fazer algo novo? Muitas vezes não. E pelo contrário, inúmeras vezes temos o risco de sermos criticados, das pessoas colocar os nossos defeitos em pautas e muitas vezes nos colocar para baixo. E às vezes, por medo disso tudo, por medo da crítica, por medo do que os outros vão pensar, acabamos desistindo de fazer muitas coisas, de colocar muitos projetos em ação. E esse é o problema de quem não consegue olhar para si e ser o seu maior apoio, ser a sua maior validação. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre esse tema e agradeço a pessoa que deixou esse assunto como sugestão de vídeo. Bom, é importante a gente colocar aqui em evidência o quanto que por muitas vezes, não tendo essa validação, desistimos de coisas grandes que poderiam fazer a nossa vida ter um movimento diferente. Inclusive, isso pode ser coisas simples do dia a dia, como projetos maiores. Às vezes, até a própria exposição nesse universo virtual. Quantas pessoas gostariam de tentar algo novo no digital e acabam nem tentando porque tem medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar sobre ela, e se ela receber uma crítica, como a pessoa vai lidar com isso? Então, às vezes, até por uma defesa, a pessoa nem se arrisca, nem tenta, para ficar tudo como está. Aí ela evita problemas para sua vida. Mas será que isso funciona? Será que isso de fato é evitar um problema? Porque às vezes o problema maior é a pessoa sempre estar na mesma, não tentar nada diferente por medo do que os outros vão pensar. E como falei, podem ser coisas muito simples do dia a dia. Como, por exemplo, uma pessoa nem começar a fazer uma atividade física numa academia, por exemplo, por medo de ser criticada, por não estar se sentindo confortável com a sua autoimagem, e aí nem começa para justamente mudar o que ela quer mudar por medo do que os outros vão de repente pensar ou falar dela. Então, o que a gente precisa avaliar? Que primeiro, as pessoas sempre vão pensar alguma coisa, podem sim criticar ou não, muitas vezes essa crítica vem de você e nem é dos outros, mas mesmo que alguém te critique, às vezes a pessoa fez um comentário, às vezes foi naquele momento, ou às vezes se for na internet, deixou um comentário negativo e simplesmente seguiu a vida. Porque no fim do dia, gente, cada um está pensando em si mesmo. Está tentando dar conta da própria vida, está lidando com os seus próprios problemas, limitações, enfim, com a sua vida. Então, as pessoas podem criticar? Sim, podem, mas o quanto que elas ficam fixadas em você? Às vezes elas te criticaram, falaram alguma coisa por alguns minutos e simplesmente seguiram. Agora, quem fica preso nisso, ou até mesmo preso a algumas pessoas que falaram alguma coisa, é você. E você tem 24 horas do seu dia para pensar em você e não ficar pensando nos outros, o que eventualmente alguém falou. Que, como eu disse, às vezes a pessoa falou por alguns minutos e seguiu.
e você ficou ali, preso a isso. Outro detalhe também é que às vezes a gente tem que filtrar o que as pessoas estão falando. Às vezes até do que ela falou de positivo sobre você. Às vezes é você filtrar e analisar. Isso realmente faz sentido? Às vezes a pessoa pode estar te motivando a fazer algo novo, mas aquilo nem faz sentido para você. Então, é saber filtrar tanto as coisas positivas quanto negativas. E para isso, você precisa ter a tua validação. Você precisa olhar para você com o olhar de uma pessoa adulta, esperando o teu próprio incentivo. É muito bom receber um apoio dos outros, ainda mais se for das pessoas próximas, das pessoas que amamos, com certeza é válido, com certeza faz a diferença. Mas a gente precisa, como pessoas adultas, olhar para a gente e colocar força no que a gente precisa fazer. É a gente se motivar e se validar. E também reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, as nossas falhas. Todas as vezes que erramos e que precisamos ir lá e fazer alguma coisa diferente, corrigir os nossos erros. E reconhecer isso é ter uma autoestima melhor, mais elevada, porque você sabe quem você é, tanto na parte boa quanto nos teus defeitos. Então não se perca por aí pensando no que os outros vão falar, porque de novo, as pessoas estão preocupadas, cada uma com as suas próprias demandas. E você precisa se preocupar com você. Se o teu problema for a autoestima muito baixa, você precisa olhar para isso. Reconhecer as tuas qualidades e os teus defeitos. E entender que faz parte. Inclusive, se você quiser pensar um pouco mais sobre a tua autoestima, vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 vídeos que eu falo sobre isso. Mas se validar é olhar para você de uma forma mais realista, ou seja o seu maior incentivo. Não fique esperando só pelo que o outro vai falar, nem de positivo nem de negativo. Se preocupe você com a sua vida, com as tuas coisas. Tente fazer o que você quiser fazer sem tanta prisão, porque quando você está esperando o apoio do outro, a validação do outro, às vezes até a nível emocional, que é aquela pessoa que vai chegar e falar assim, se você está com medo, vai lá, tenta, arrisca, né? A coragem vai vir com o tempo. Se você ficar esperando sempre esse tipo de coisa, né, dos outros, você fica preso. Então você tem que pegar essa chavinha para você e assumir o controle da sua vida. Literalmente virar essa chave e começar a olhar para dentro, reconhecer quem você é e tentar fazer as coisas que você quer fazer. Que, como eu falei, podem ser coisas muito simples do dia a dia. Mas aí esse medo do que o outro vai pensar acaba deixando a pessoa sempre presa. E detalhe, gente, muitas vezes quando as pessoas têm muito medo de fazer algo, de tomar uma decisão importante, é porque ela se critica demais, então já tem medo que o outro também a critique. Ela não reconhece seu valor, não tem uma boa autoestima, então automaticamente acha que tudo vai dar errado, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir, porque ela só olha para seus defeitos, não reconhece as qualidades e nem tampouco reconhece que tem habilidades que precisamos desenvolver. E tem coisas que realmente não vão funcionar. Mas a pessoa precisa ser adulta para ter um olhar geral sobre isso, um olhar que ajude a seguir em frente, não que paralise a vida da pessoa sempre andando em círculos e achando que não é capaz de nada. Então você precisa olhar para isso e se desprender do que o outro pensa. O que é mais importante é o que você pensa. E também analisar que tipo de pessoa que você tem medo que vai te criticar. Porque, por exemplo, se for alguém próximo,
tudo bem, até você pode, né, escutar a pessoa, filtrar o que ela está falando. Às vezes é uma pessoa que você gosta, então vai ter um peso diferente, né, na fala dela, mas você também não pode ficar esperando que essa pessoa concorde com tudo que você vai fazer. Você precisa concordar com você, porque senão esse é um comportamento infantil. A criança fica esperando sempre ser validada pelos pais, pelas pessoas próximas, porque é uma criança, porque ainda não tem maturidade suficiente para lidar com as suas próprias demandas. Então ela precisa dessa validação externa. Tanto que muitas crianças, adolescentes que não têm esse apoio, se desenvolvem com uma autoestima muito baixa. Mas, se você não teve essa validação lá atrás, hoje, como adulto, você é responsável, sim, por ir em busca de elevar a sua autoestima e de começar a ser você, a adulta que vai validar o que você for fazer, os teus sentimentos, inclusive. E saber também entender quando, por exemplo, se for uma crítica onde você esteja exposto numa rede social, e a crítica vem de uma pessoa que você nem conhece, e muito menos a pessoa sabe quem você é. Então, será que vale a pena se prender a algo assim? Mas quando uma pessoa não se reconhece, não se valoriza, ela pode se perder na crítica de um estranho, de uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dela. Então, é você também, né, analisar de onde vem a crítica. E mesmo que seja uma pessoa próxima, mesmo assim é preciso filtrar, porque às vezes a gente tem que fazer escolhas e bancar as nossas escolhas. E aí seguir em frente. Isso não significa não ouvir quem está próximo da gente. Às vezes alguém que inclusive nos ama vai tentar, às vezes até como uma proteção, evitar que a gente tente algo novo, por medo de dar errado, da gente se frustrar ou qualquer coisa assim. Então, às vezes a pessoa está fazendo aquilo com boa intenção, mas a pessoa está te olhando com os filtros dela, com o olhar dela, com a história de vida dela, com a bagagem dela, mesmo que seja com boas intenções, vale a pena você filtrar e analisar se é realmente isso que você quer seguir para a sua vida. Porque às vezes você pode tentar fazer algo novo e dar super certo, mas é a tua escolha, e se der errado, você lida com as tuas frustrações de ter dado errado. Aí também é um ponto, muitas pessoas não tentam fazer nada por medo do fracasso. E aí, o que os outros vão falar caso ela fracasse? A questão é, o que você vai fazer caso você fracasse? Será que isso não faz parte da vida, gente? Será que uma pessoa que fracassa em alguma coisa é porque pelo menos ela tentou fazer algo diferente? E será que isso não faz parte? Porque muitas vezes é muito melhor você ter tentado e aí ter descoberto por si só o resultado do que você ficar na eterna dúvida. Ah, mas se eu tivesse feito isso, será que teria dado certo? Se eu tivesse ido para tal caminho, qual seria o meu resultado? Então, muitas vezes, a gente precisa arriscar para ver o que vai dar. E a gente sempre esquece das possibilidades de dar certo. E também o que é dar certo alguma coisa. Porque tem coisas que a pessoa vai fazer porque faz sentido para ela, por algum motivo interno, não necessariamente porque ela busque por um resultado específico. Enfim, aí teriam vários pontos para a gente pensar, mas o que eu quero dizer nesse vídeo? Para que você analise por si só. Pense em você e não no que os outros vão pensar. Não fique preso a isso, deixando de fazer muitas escolhas importantes da sua vida. Porque no fim do dia, cada um vai pensar na sua própria vida, no seu próprio umbigo. E não vai ter tempo de ficar só pensando em você, se você errou, se você tentou fazer algo e não fez, se deu certo, o que fez. Cada um está pensando em si. E quando a pessoa fala de você, ela está falando mais dela do que de você, né?
tem isso também. Então, até que ponto você tem que sempre levar em consideração e ficar esperando o apoio de todo mundo, a validação alheia. Isso basicamente te coloca numa prisão. Ainda mais se você é uma pessoa que não se valida, que não se reconhece, que não consegue validar nem as suas próprias emoções. Então, você precisa fazer esse movimento interno, primeiramente, antes de qualquer outro movimento externo. E cuidar de você, se apoiar, seja a sua melhor amiga, seja o seu melhor amigo, se apoie. Não seja tão duro, tão crítico com você. E muitas vezes, quando temos muito medo de fazer algo, é porque também somos críticos demais. Ou podemos estar sendo críticos demais, né, com as pessoas de forma geral. Então, também analisa isso. Será que você não está nesse caminho? E aí, talvez por isso, você nem pense em fazer movimentos diferentes na sua vida, ficando sempre na mesma? Por isso que o autoconhecimento é importante. A gente precisa se olhar e ajustar essas questões internas, e às vezes isso demanda tempo e dedicação, para daí fazer coisas externas. E para encerrar, quero dar um exemplo meu. O fato de eu estar aqui gravando vídeos para a plataforma do YouTube me coloca de uma certa forma vulnerável às críticas. Então, se por exemplo uma pessoa que eu não conheço, que também não me conhece, colocar uma crítica aqui, como já aconteceu, sinceramente, eu vou olhar para aquilo e eu não vou dar tanta atenção. Por quê? Primeiro, que a pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou. Segundo, que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu estou falando aqui. Então, eu tenho um respaldo para estar aqui falando algo. Ou seja, eu estou me validando, eu estou sendo o meu maior apoio. Agora, se uma pessoa que é próxima a mim vem e faz uma crítica, né? Por exemplo, olha, eu acho que você está sendo muito repetitiva nos teus vídeos, ou você está sendo muito ríspida, cuida um pouquinho da forma que você fala. Eu vou ouvir essa crítica de uma forma diferente. Por quê? Porque é uma pessoa que me conhece, é uma pessoa próxima. Então, ela pode também estar me alertando em algo que eu não estou vendo. E tá tudo bem eu olhar para isso, saber filtrar, avaliar se faz sentido o que a pessoa está falando ou não, e se faz sentido, fazer um movimento diferente, mudar o meu jeito de falar, para justamente evitar problemas maiores. Então, às vezes a pessoa vai te falar algo que é importante também, então nem sempre a gente tem que simplesmente ignorar o que as pessoas falam. Às vezes alguém que realmente está falando com boa intenção, mas uma pessoa que nem me conhece, não sabe nada, que às vezes até criticou aquele shorts, aquele vídeo, porque talvez tenha se identificado com a temática, a pessoa simplesmente está falando mais sobre ela do que sobre mim. Então isso para mim é indiferente. Jamais vai me impedir de continuar aqui, por exemplo, gravando vídeos. Mas claro que você receber o apoio de alguém, gente, é importante sim. Não dá pra gente falar que não tem nenhum nível de respingo em nós o que as pessoas falam. Porque somos seres sociais, nós convivemos numa sociedade, então em um certo nível vai ser importante sim, vai ter um peso. Mas você tem que ver quem é a pessoa que está te falando e se vale a pena você se prender a isso. Porque não vivemos isolados. Então a gente tem que saber se infiltrar e de certa forma uma crítica pode incomodar, né? Acho bem difícil ficar confortável diante de uma crítica, mas tem coisas que realmente vão só passar de raspão porque não faz sentido, mas dependendo da situação pode mexer um pouquinho. Volto no assunto, você precisa ser adulto o suficiente, ter maturidade o suficiente para saber filtrar isso e fazer as tuas escolhas, ter discernimento para isso. Então, fica a reflexão do vídeo. Mais uma vez, muito obrigada a você que se dedicou, inclusive,
de pedir, né, para que eu fizesse esse vídeo com esse tema, porque sim, é de fato bem relevante e realmente mexe com muitas pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez e obrigada a você também que sempre me acompanha por aqui. Até o próximo vídeo.